Olá pessoal, vocês que estão se preparando então para este importante exame que é o Enem, hoje nós vamos estudar um pouquinho, analisar um pouquinho a competência 1 deste exame. A competência 1 tem como objetivo avaliar o domínio que o participante, que o candidato, enfim, tem ou possui, apresenta quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para isso, vão ser observados alguns aspectos, né? A estrutura sintática e a presença de desvios. Quais seriam, então, os problemas mais comuns da questão de estrutura sintática? Truncamento de períodos, justaposição de orações ou períodos, o excesso, duplicação ou ausência de palavras, na questão dos elementos sintáticos. A partir de agora, nós vamos observar um exemplo de cada um destes problemas. Esses exemplos eles foram retirados de provas do Enem do ano passado ou de anos anteriores, conforme está disponibilizado no site do INEP. Primeiro exemplo aqui, o truncamento. O que aconteceu aqui? Vamos ler este trecho de uma redação. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Observem que entre manipulação e deixando, o candidato colocou um ponto. Dessa maneira, truncou o período. Da mesma forma, na linha seguinte, quando ele diz não adequado para menores, tendo em vista que, novamente, colocou um ponto, truncando também este período. É importante observar que aqui a correção disto ela seria simples, né? Bastaria colocar vírgulas aqui, ou então poderíamos também mudar a forma de escrever esses períodos de forma a evitar este problema que é o truncamento. Outro problema é a justaposição. Nesse caso aqui, o que acontece é o contrário. Se no truncamento nós temos uma pontuação equivocada, na justaposição nós temos um período excessivamente longo. Tá? Vejam aqui, por exemplo, atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Enfim, e aqui continua, né? Nós não vamos ler todo esse período, mas observe que ali onde está o X, o primeiro X, deveria ter um ponto. Então aqui o que aconteceu? Juntou-se dois períodos, então houve esta justaposição, quando deveria ter simplesmente feito uma separação, criado um outro período. Da mesma maneira, no X abaixo, também, né, nós vamos ter esse problema do truncamento. Tá? Quando está ali, através de seus dados, a forma em que são manipulados, a rapidez faz com que os usuários pensem que podem confiar cegamente. Observe que muda o assunto, muda o foco, mas é tudo um período só. Nesse caso, então, houve uma justa posição e isso é penalizado na competência 1. Outro problema que nós vamos encontrar é o excesso. A duplicação, então, a ausência de palavras. Observem aqui, onde está o X roxo, que nós temos pelas as redes sociais, enquanto que deveria apenas ser utilizado pelas redes sociais. Além disso, nós vamos ter, então, também os desvios. Quais são os desvios, então, mais comuns? Nós vamos ter os desvios de escrita, de convenção de escrita, as gramaticais, escolhas de registro e também as escolhas de escolha vocabular. Vamos pensar um pouquinho, então, quais são os desvios de convenção escrita. Basicamente, nós vamos ter como principais, né, a acentuação, a ortografia, o hífen, a separação silábica ou translineação, maiúsculas e minúsculas. Aqui nós temos um exemplo de problema de acentuação. Observe que o que o candidato fez aqui, ele acentuou o verbo, né? Então, em vez de escrever
que influencia e ele escreveu que influência. Outro problema é a ortografia. Aqui nós temos dois exemplos então de inadequação, né, ou de desvio de ortografia. Vejam vocês que o primeiro exemplo, inclusive, ele é um pouco mais radical, né, porque nós temos aqui 3 erros de ortografia em 2 linhas, né? Ignorância, que ele escreve inclusive sem acentuação, enfim, nós temos aqui problema e tivéssemos, né, enquanto totalmente equivocados aqui, escritos de maneira muito errada. E o outro exemplo, ele é até mais comum do que se imagina e é um pouco mais difícil até de ser observado, porque nós vamos ter aqui uma troca, né? O a, preposição a pela forma verbal a. E o que ocorre aqui é como a fala é exatamente igual, né? Na fala não há diferenciação, então nós vamos ter esse desvio considerado desvio de ortografia. Não vai ser considerado desvio de uso verbal, mas de ortografia nesse caso, segundo então o manual do INEP. No caso aqui do hífen, nós temos como exemplos, né, dois casos, 2 usos aqui. A falta de uso, né, na prática, aqui no primeiro exemplo, quando nós temos aqui o verbo puni-los, tá? Porque aqui a norma padrão ela vai exigir que haja um hífen para separar o verbo do pronome e que o candidato aqui não utilizou. Da mesma forma, ou da mesma forma não, né? Aqui, vamos assim dizer, o candidato seguinte, né, separou aqui o mos, né, que pertence ao verbo, e separou por hífen. Mos não é o pronome, portanto não deve estar separado. Então temos 2 casos ou 2 formas diferentes de erro de hífen aqui apresentados. Maiúscula e minúscula, né? Parece tão simples, porém muitas pessoas ainda cometem esse tipo de erro, ou iniciam um período com letra minúscula, grafam o nome de pessoa com letra inicial minúscula, o nome de países, continentes, enfim, de lugares com letra minúscula, ferindo dessa maneira a regra, né? O Estado, que é o sinônimo de um conjunto, de uma instituição, de uma nação, que é grafado com letra inicial minúscula, também é considerado um erro, né? Nesse caso aqui do exemplo que eu apresentei, a palavra entanto, que não inicia a frase, ela está grafada com inicial maiúscula, portanto aqui um erro, tá? A palavra impasse, ela está grafada incorretamente, seria impasse. No caso aqui não está, aqui é um erro de ortografia e não de maiúscula ou minúscula. A translineação, ou seja, aquele momento de separação de sílaba, né? Parece até estranho que na separação de sílabas as pessoas cometam erros, porque quando se trabalha isso em sala de aula, as pessoas dizem que é muito fácil, enfim, mas na hora de aplicar, o que acontece? Há erros. Observem que este candidato cometeu 2 erros de translineação, né? Na palavra ampliação, ele, em vez de separar a sílaba ele separa aqui o meio de uma sílaba, né? O L do I, e isso é um erro. Da mesma maneira como na palavra encontraram, né, os encontros consonantais não se separam, e aí então nós vamos ter 2 desvios de translineação, 2 desvios de separação de sílabas em 2 linhas, né, pelo mesmo candidato. E os desvios gramaticais vão ser os mais comuns: regência, concordância, pontuação, emprego de pronomes, crase. Vejam aqui o exemplo de regência, tá? Nós vamos ter aqui
o verbo acarretar, que o candidato coloca, né, pode acarretar a várias complicações, mas o verbo acarretar ele não pede a regência da preposição a. Então aqui o correto seria a internet pode acarretar várias complicações. Portanto, uma falha na regência. E a concordância? Nós temos aqui um exemplo, né, que coloca aqui, no livro de 1984, do autor George Orwell, é retratado a contínua manipulação, quando o correto seria retratada a contínua manipulação. Tá? Então, aqui temos aqui um desvio de concordância. Pontuação. Outro problema aqui muito comum, inclusive nas redações, né, são o uso equivocado, o uso de vírgula quando separa sujeito e predicado, verbo e objeto, uma conjunção subordinativa e a sua oração subordinada, uma locução conjuntiva e a oração subordinada. Tá? Aqui nós vamos ter, na verdade, um exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele está separando uma oração intercalada, né? Nós temos aqui a mídia, com o seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os perigos. Agora aqui, a mídia deveria ter o que aqui? Deveria ter uma vírgula. A mídia, vírgula, com seu papel de trazer informações, vírgula, por quê? Porque aqui nós estamos com uma explicação, com uma oração intercalada, e essa oração ela deveria estar separada então da oração principal por vírgula, e isso não acontece. Então aqui nós temos um duplo desvio, dois desvios, duas faltas de vírgula no mesmo período. O emprego de pronomes é outro problema grave na questão da competência 1. O que vai acontecer? Aqui nós temos no exemplo o candidato utiliza o pronome pessoal do caso reto. A tecnologia ajuda nós a navegar na internet, enquanto que ele deveria ter usado o pronome oblíquo, né? Ele deveria ter utilizado a tecnologia nos ajuda a navegar na internet. Então nós temos aqui um pronome do caso reto no lugar desse oblíquo, né? Nos ajuda ou então ajuda-nos. Tanto faz aqui a colocação desse pronome oblíquo no caso. Crase, outro desvio muito comum, muito erro, ou se coloca uma crase onde não tem, ou não coloca onde tem. Nesse caso aqui foi colocado uma crase onde não tem. Atualmente a internet exerce um fator viciante. Nesse caso aqui nós temos uma inadequação, porque o artigo definido, apenas o artigo definido seria necessário, não há preposição aqui que justifique esta crase. E os desvios de escolha de registros, né? Então nós vamos ter muita informalidade, marca de oralidade. Vocês observam aqui que temos dois desvios. Tá? Nós temos aqui na primeira linha, né? O mundo hoje está muito violento, em vez de está. E o mesmo desvio, o mesmo verbo também foi alterado, foi escrito de maneira equivocada na sequência. Pessoas estão sendo, em vez de pessoas estão sendo. Tá? Então cuidado aqui com a questão da informalidade, da marca de oralidade, porque o texto do Enem ele vai solicitar, ele vai pedir a linguagem no padrão formal. Marcas de oralidade, portanto, devem ser evitadas. Bom, e aí nós temos também a questão das escolhas lexicais imprecisas, né, dos desvios de escolha vocabular. Aqui neste exemplo, o participante escreve aqui, pode influenciar o comportamento humano de acordo com o logaritmo, de acordo com o que o logaritmo propõe.
pelo contexto, pelo próprio tema da redação, é possível entender que, na verdade, o que o participante, o que o candidato quis dizer é algoritmo e não logaritmo, né? Então aqui nós temos uma escolha equivocada de palavra e que vai ser, portanto, penalizada. É isso aí, pessoal, chegamos ao final então dessa análise da competência 1, espero ter ajudado vocês aí a entenderem, a compreenderem um pouquinho o que vai ser avaliado nessa competência, tá? Bons estudos, boa prova e que vem aí uma redação nota 1000.